Eu vou contar minha história de 3 dias por de ontem. Chegando na Votoronte, a TVC para o Pilar. Com 3 dias chego lá, por cima da fortaleza. Encontrei Dona Beleza, bodejando no canal. Meu pé de limador secou, mandei cortar. Vim de Lima, tirei Lima, mandei Lima pro Pará. Meu pé de limador secou, mandei cortar. Tirei Lima, vim de Lima, tirei Lima pro Pará. Isso aí é samba, menino. Um zabumba bom, uma caixa de guerra, um gonzá, a nega samba aí. A nega samba. Até o pé fazer calo, né? Foi. Eu nasci e me criei nesse povoado. Isso não era lugar, lugar é agora. E minha mãe veio de cima, de engenho de bacamarte desse meio de mundo. Tá ouvindo? Mas veio pequena, criou-se aqui formou a gente. Tá ouvindo? Mas meus pais, meus avós, tudo era de Angola, era de cima. Malunguinho, eu não me lembro da origem dele não, dele não, eu sei que tinha ele. Agora esse mulunguinho, eu tenho pra mim assim, que era que nem um escravo. Era escravo. Aí no meio do rio, tem ia, que a gente ia, ô papai, ali tem gente morando, não tem? Tem. Ele assinava pra gente. O que a gente perguntava, ele dizia. Quem Agora, morava nessas ilhas? eu não sei, eram os escravos, o povo escravo, né, do tempo antigo, né, que morava, né, que trabalhava pulso, ou com saúde, ou doente, tinha que trabalhar. É por isso que tem uma palavra, né, o senhor de engenho, diga a fulano que vai trabalhar. Lá saiu o pilingrino, seu fulano, disse, diga, olha, senhor rei disse que você fosse trabalhar. Eu não vou não, que eu estou doente, passei a noite com febre. Diga a ele que eu não vou não. Seu fulano, ele disse que não podia ir não, que está doente. Espera aí que ele vai. Ó, meu filho, isso é muito, né? Pegou o boi, 2 boi de frente e 2 boi de atrás. Quando acabou, botou a canga, acabou, encaixou o boi, botou a corrente grossa para ir puxar os paus da mata. Quando chegou lá, aí puxou, deu nos boi. Os boi saiu de dentro do mato, e ele com a ligeira, lá, na frente, pegou o ferrão. Aí isso era ferroando o boi, o boi andar logo para ir para casa, porque não estava aguentando, mas estava ali a puxo. Aí o boi, né, deitou-se. Aí o outro, quando deitou um, deitou tudo. Aí ele, oh meu Deus, mas esse boi se deitou aqui, o que é que eu vou fazer? Aí meteu a chibata, o boi nada. Aí ele pegou catucar o boi, olha. Pegou catucar o boi, aí o boi virou-se para ele. Catuque o boi de coice, que eu daqui não me levanto. Não estou pronto para trabalhar, nem domingo, nem dia santo. Entendeu? Eu moro aqui há 40 anos. Meu marido era nascido e criado aqui, de São Lourenço. O primeiro terreiro que existiu aqui foi o meu. Aí depois apareceu mais outras pessoas. Essas outras pessoas que já vieram, já com os terreiros para aqui, faleceu. Aí ficou uma senhora ali chamada Dona Nanô. Aí ela me colocou o terreiro dela também. Aí só tem agora nós duas. A comunidade aqui deveria ser um pessoal mais unido, mais próximo à cultura. Porque aqui, sobre a minha religião, é um pessoal que a vida é humilhar. Quer ver cair por terra. Então, aqui é onde eu vivo, é como se diz. Eu sou uma pessoa que deveria ter mais, ser mais valorizada, mas não sou devido a essa religião que tem e é contra mim. E é contra a minha religião. Ele respeita, agora tem umas pessoas que sempre têm preconceito, né? Porque esse pessoal assim que são
da outra religião, que são crentes, eles não querem que tenha isso aqui no lugar. Aqui, no meu terreiro, tem uma igreja aqui de frente. Mas antes de ter essa igreja, a minha madrinha já tinha terreiro aqui. Então, minha madrinha foi embora e eu fiquei. Foi ou não foi, Gedália? Minha madrinha foi embora e eu fiquei. Aí não era igreja, ali era uma casa de morada. Não era igreja. Depois passaram a ser igreja. Então vamos derrubar. Mas até aqui, com a graça do meu pai Xangô, eles não me derrubaram não. Eu confio que eles não vão me derrubar não. Não só a Fundação Cultural Palmares, mas também a CEPI, né? A Secretaria de Promoções e Igualdade Racial, e lá em Brasília. Isso aí é outro órgão que a gente sabe que foi criado para nos apoiar através de nós negros, matriz africana. E hoje a gente sabe que em todos os quilombos a gente não tem essa assistência. Não é isso? E pessoas como vocês devem ter o nosso apoio como liderança, tá entendendo? Para ver que vocês conseguem fazer alguma coisa por nós. Porque a gente é pequenininho, grande para Deus, mas para eles é pequenininho. A gente precisa ter vocês do nosso lado. Eles fazem, mas ainda falta um pouquinho. Para quem é do orixá. Axé. Saravá, para quem é do encantamento da Jurema Sagrada. Saravá. E paz do Senhor aos irmãos em Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu acredito que a gente venha trazer empoderamento, venha trazer algo reflexivo, né? É preciso que os quilombolas identifique essa realidade, que ainda não é o ideal para a população negra, os quilombolas. O Mercadores de Liberdade vem trazer um pouco disso, desse questionamento, que ele não é somente um mero espetáculo, é uma mensagem que traz pontos de reflexões. A questão da saúde, a questão da religiosidade, do respeito com as coisas do negro. As comunidades quilombolas estão lutando por uma causa que essa é a mais polêmica no planeta, é a terra. Se nós não lutar por essa terra, não adianta vir um poço, não adianta vir a casa, não adianta vir a energia, não adianta vir a televisão, não adianta vir nada, porque isso não resolve. É como o peixe morar no rio e alguém tirar a água do peixe, que o peixe vai ver que a vida, onde ele vê a vida do peixe é água, e dizer, eu vou deixar esse peixe nesse pouquinho de água aqui e ele vai morrer. Pronto. Né? Então acho que é como a gente na questão da terra. Se nós não tivermos essa terra em nossas mãos para a gente plantar, para a gente colher nossas lavouras, para a gente construir nossas casas, a casa de farinha, a escola, o posto de saúde e morar, não adianta o governo mandar dinheiro para a gente. Eu já disse, dinheiro de governo não quero nem saber. Nós queremos a terra. Porque a terra nós não precisa de... Nós temos independência. Nós temos o direito de plantar, nós temos o direito de criar os nossos animais, nós temos o direito de morar, ver um projeto da escola para construir a escola, ver um projeto para construir o posto de saúde, quer dizer que vai dar condições da gente permanecer no nosso lugar. Porque a gente está acompanhando isso no dia a dia. Nós estamos se reunindo com os índios, estamos se reunindo com o Movimento Sem Terra, e estamos, nós quilombolas se reunindo com nós mesmos. É por conta que nas terras quilombolas e terra indígena tem os minérios. Para a gente não fique pensando que só tem minério lá na África, lá em Bagdá, não. Nós temos muitos minérios no nosso país. Muito. E não só é um tipo de minério, são vários tipos de minério. Dona Maria, e a questão religiosa aqui? Como é? Qual é a religião que mais predomina aqui?
Mulher, a que mais predomina é a católica. Mais varia. Católica, um pouquinho de candomblé, ainda tem gente. E evangélica. Divide, sabe? Mas a maioria é católica. Rapaz, eu não vou te dizer de terreiro de verdade não, mas tem umas meninas aí que elas... Agora que elas ainda tem aquela cisma, né? Por conta do preconceito. Que aqui antigamente, os mais velhos, tinham os terreiros deles, não tinha esse preconceito que tem hoje. Mas hoje, se fizer um terreiro, o povo diz, porque é macumbeira, tá batendo macumba, entendeu? Aí, por isso que ninguém gosta. Mas eu mesmo, eu gosto. Eu ainda vou fazer um terreiro pra mim. Porque antigamente chamava aqui de Xangô. Quando dizia, vai ter Xangô, eu dizia, achei comigo mesmo. Que já tava indo. Assim, do tamanho de Emily, não perdia um. Pensando bem, isso tem razão. É preciso que todos saibam que grande parte da cultura brasileira advém e reside no episódio da história da humanidade, onde negros e negras vieram aos milhares do continente africano. O que chamou mais atenção foi o modo de vida diferenciado dos quilombos, que a gente pôde ver que existe muita disparidade na questão política quanto na organização social de alguns quilombos. Gostaria de destacar Nego do Osso, que existe um abandono político naquela região, até aquela população que passa por uma certa dificuldade e tem um problema do alcoolismo lá muito forte. E essa questão é que acaba com o desenvolvimento quilombola, o álcool, a prostituição infantil. Então é preciso que o poder público atenda a esse quilombo. A gente se reuniu no início de 2013 com o pessoal da Secretaria da Educação, com o coordenador de Educação do Campo, do município de Pesqueira. Fizemos uma abaixo-assinada realmente e levamos, reivindicando essa escola. E já falamos com o prefeito, o secretário já veio, até o governador já esteve aqui, infelizmente o que faleceu, Eduardo Campos. A gente mostrou a realidade da escola e infelizmente eu não sei o que é que acontece, que não constrói essa escola. Mas já o poder público ele está ciente do que precisa aqui. Eu acho que falta da comunidade pressionar para que saia realmente. Porque se deixar, né, à vontade, tem que ter uma comissão, fazer um protesto pacífico, fazer caminhada, fazer faixas, alguma coisa para que mobilize. Tem que ter mobilização. Tem que mobilizar. Se não mobilizar, não vai caminhar de jeito nenhum. Porque em 2002 foi que foi descoberto a comunidade quilombola, como vocês viram na monografia do rapaz, que foi através dele, porque até então ia ser uma comunidade comum, né? Era? E aí, a partir de 2002 foi que veio, né? Assim, tendo mais visibilidade, né? Eles tendo conhecimento, porque no início eles não se aceitavam como comunidade quilombola Negro do Osso, tinha um pouco de preconceito, depois a maioria foi se aceitando, pensava que era uma discriminação, não entendia o que era quilombola realmente, né? Que aqui era conhecido pelo osso, não era quilombo. E quem tinha plano de ser quilombo, não, só era osso. Aí depois dessa pesquisa dele, aí ficou, que a gente era quilombo, a bisavó da gente tinha vindo de Palmares, a avó da gente já era quilombo, que já fazia parte dos quilombos de Palmares. Aí nisso criou. Aí pelo esse trabalho dele, até hoje, aí ficou com um quilombo. Quer dizer, teve umas partes que foi reconhecidas, só que a maioria do pessoal nunca aceitaram. Quando falava de que era Negro do Osso, era uma briga, era arriscado levar uma porrada. Aí hoje todo mundo, a parte da maioria do pessoal estão se respeitando como quilombo. Esse ofício eu acho que foi dom que Deus me deu, porque eu não sabia pegar menino. Aí tinha uma senhora sofrendo, aí ficou pedindo, me ajude. Aí a nora dela dizia, como? Eu não vou com Matiquinha. Aí eu dizia, eu também não sei pegar menino, que eu nunca peguei. Mas eu não vou deixar também ela morrer não. Aí eu me subi na cama e ajudei ela. A criança veio, eu ajudei ela a vir ao mundo. Aí quando nasceu, eu medi 3 dedos assim, cortei o cordão umbilical, amarrei com o cordão no pé, dei banho e botei lá no cantinho dele. Foi assim. É o Senhor das guerras, é o Senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi, é
A importância dessa peça Mercadores de Liberdade é um trabalho já foi feito no primeiro momento em 2009, onde a gente abordou algumas comunidades e também a gente sentiu a necessidade de algumas comunidades a gente retornar para falar novamente do nosso trabalho, da importância dessa cultura, da herança da afrodescendência que foi deixada para nós e também a nível da nossa pesquisa também para montar um novo espetáculo em cima dessas vivências que estamos fazendo nessas comunidades. Nossa comunidade ela é reconhecida pela Fundação do Palmares desde 2004, onde a gente tem um trabalho de resgate dentro da comunidade, trazendo assim, mostrando para nossos quilombolas, a população da comunidade, a importância do resgate com a cultura. Então a gente trabalha dentro da comunidade, mostrando o incentivo e a valorização de ser negro. Então, como eu sou nova, assim, dentro da comunidade, mas, assim, a gente tem ouvido muitas histórias, né? Não temos documentos escritos, mas temos os anciões que falam sobre a história, como surgiu a comunidade Xandos Negro, e eles falavam que a gente não pertencia, não tinha esse nome Xandos Negro. E foi a partir das famílias negras e que as pessoas começaram a dizer, Xandos Negro, a terra de negro. E a partir daí a gente fomos vendo o porquê de ser chamado Xandos Negro. Tem que ter pessoas participantes, tem que ter todo um processo, né? Mas aí as famílias, algumas, a gente não diz toda, né? Mas tem aquele impacto. Mas mesmo assim a gente não vai mais, a gente não vai fazer mais reunião, a gente não quer, mas depois a gente, por conta do nosso bem-estar e dessa geração que está chegando, né? Pouco, o que a gente repassa, mas eles têm consciência do que a gente está querendo passar. Porque na outra comunidade não passa a nossa história, não diz a nossa história. Aqui na nossa escola, aqui no infantil, a gente já coloca a data, né? Aí cita comunidade quilombola. Quer dizer, ele não diz assim, o que é comunidade quilombola? Ele não diz, porque eles são pequenos, mas eles já têm essa identidade, que a gente tenta repassar um pouco para eles entenderem, né? Aí a revolta é essa, porque se tivesse uma escola, há 10 anos a gente luta para uma escola maior, né? Onde poderia ou não resgatar o jovem, né? Porque as crianças ainda a gente sustenta, mas os jovens eles ficam em outra escola porque aqui não tem o grau para eles estar estudando. Não tem rima. E vida pra frente rima. Ai, meu cavalo. A primeira toada que eu aprendi foi de Gílio, essa casa aí embaixo, tem uma casa aí embaixo, Zé Vaz Divino. Aí brinquemos um pouco lá em Zé Vaz Divino. A primeira toada foi o tipo do coco, foi esse meu cavalo, o negócio do meu cavalo. Esse filho do meu cavalo, você viram cantar o meu cavalo ali? O senhor pode cantar? Posso. Ai, meu cavalo, cada terra tem esteira. Ai, meu cavalo, cada esteira, uma esteirinha. Isso mesmo, de vários pontos do continente africano, como Guiné-Bissau, Angola, Costa da Mina, Moçambique, e foram trazidos para o Maranhão, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Eu percebo que eles se sentem provocados, porque nós tentamos botar na peça a beleza dos orixás, a beleza de guerrear. Quando nós trazemos uma peça com a beleza de ser negro, com as qualidades de ser negro, isso surpreende a muitos. Oh meu bem, os meus cabelos não devem servir para impedir o nosso amor. Oh meu bem,
e a pele também. Se querer África, mas bacana isso quando raiou. Aqui tem muita dificuldade, tipo a água, cestas básicas, que estava tendo, todo mês estava vindo a cesta básica, mas só que teve uns problemas lá em Brasília, porque quando tem reuniões aqui as pessoas não gostam de frequentar, dificilmente elas frequentar reuniões. Tem dificuldade para as pessoas virem assistir a reuniões por conta dos transportes. E também em plantações, que aqui é bom de plantar, mas não tem terra para as pessoas plantarem. E também por conta de água, não contribui. Às vezes, quando eles querem mandam um pipa d'água uma vez no mês. E tem vezes que não manda de jeito nenhum. Mas vocês já tentaram deixar negociação para ficar vindo sempre? Já. Que tem um programa que a pessoa faz lá no IPA, que é no centro. Aí as pessoas deram o nome para ficar toda semana vindo um pipa de água, mas não vem. Dificilmente chegar água aqui. Olha, fora o campo aqui, qual é a diversão de vocês? O que é que vocês fazem para se divertir? Nós jogamos só a bola, joga em cima das pedras mesmo. Dividindo. Ei, Vocês- nós queríamos uma quadra, nós aqui. Uma quadra de futebol. Mas a prefeita não faz, a prefeita. A prefeita não quer coisa. Mas aí vocês já, tipo, os quilombolas aqui já se arrumaram para fazer um abaixo-assinado e levar para a prefeitura para pedir a quadra? Não, ainda não. Falar, mas não chegar, né? Mas A tem que... prefeita dizia que fazia e nada. E nem serviço tem para trabalhar, nem nada. Os cabas tudo O bem. bolo aqui tá acabado, tá mandando outra reforma. Ó, os negão feio, os negão. Olha os negão Mas vocês trabalham na roça? Trabalha não, tinha que roçar, às vezes em quando. Tirando o capim. Pra... Capim pros gados. Tirando o leitinho. Mas é roubando boiada. Fica na tua, cara. Sai uma mulher, já morou na ladeira, já convidou, já amou e já passou, já preparou o almoço e o café. Aonde ela vai a UBE, pois não é UBE, é UBE. Venha cá, Dona Maria, venha cá, pois nós vamos saber. Pero baba me chorou, pero ni baba com jade. Pero baba me chorou, pero ni baba com jade. Ai re baba, ai re baba, ai re baba, pero baba me chorou, pero ni baba com jade. Pero baba me chorou, pero ni baba com jade. Aqui no Brasil, caímos na teia da ganância humana. Homens que se diziam, olha, senhores representantes, dono das terras. Donos das terras? Imagine só, dono das terras. E a terra tem dono? Nunca não. Até que ponto o ser humano, minha gente, pensará
e viverá na ilusão de que pode controlar a natureza. É por isso que não podemos sermos coniventes com essa barbaridade. Afinal de contas, o que querem fazer com o nosso planeta? Para mim está sendo inovador, né? Essa experiência é muito boa. Eu já faço um trabalho de percussão já tem um tempo e não tenho viciado nos quilombos, a cultura do quilombo, a forma de fazer do quilombola. Ao mesmo tempo que alguns quilombos a gente fica alegre, que são poucos, a gente leva uma preocupação da questão cultural do quilombola. Muitos não têm identidade, não se identificam em quilombola. E a gente vê que a invasão, né, de formas diferentes de religião e tudo mais, não que todos os quilombolas tenham que ser do candomblé, mas não se identificam mais quilombolas. Isso a gente leva essa preocupação de primeira mão assim que a gente tem de alguns quilombos. A história veio dos meus avós, bisavós. Como assim, por ser um pouco mais nova, não conheço muito a história. Ela surgiu do mais antigo, tempo do escravo. E quando eu cheguei aqui já não tinha mais a lei de escravidão. Acho que já ficou mais para trás, né? O que eu sei sobre a história do quilombo é pouco, mas é assim, que esse quilombo começou com pessoas que vieram refugiadas de fora. E aqui esse pessoal começaram a fazer suas casinhas de taipa e morar por aqui. Viviam com muita dificuldade, como não tinha trabalho, eles assim tinha fazendeiro que ali eles trabalhavam e os fazendeiros pagavam uma pequena diária a ele, para eles se manterem. E com isso o quilombo foi se formando e até hoje existe essa comunidade. Olha, as melhoras começaram, acho que há uns 15 anos para cá, de 15 anos para cá. Porque antes era muito difícil, muita dificuldade. A gente tinha que caminhar 2 ou 3 quilômetros para buscar água, porque não tinha água na comunidade. Na época da seca, a gente tinha que esperar água nas minas. Hoje não, hoje graças a Deus veio os projetos das cisternas e com isso melhorou muito a comunidade. Eu já trabalhei tanto que agora não aguento mais. Aí veio vender água em saco, como tinha de sobra, né? Mas só plantava para comer. O cara de farinha acabou-se. O prefeito daqui não vem direito a de farinha mais não. Furou-se o forno, tá vendo? Furou-se o forno, só ficou motor das paetas, que mexia na paeta, né? E o motor do corta-mandioca. Tá tudo aí. Dono da casa, eu vou chegando agora, quero uma licença para brincar no seu chalé. Dona da casa, eu vou chegando agora, quero uma licença para brincar no seu chalé. O seu chalé se parece uma vidaça, tudo que procura acha, nada falta e tudo tem. E boa noite, senhor e senhora, no ronco do tiro eu vou fazer você chorar. Meu coração só padece com você, morena. Quando eu morrer, o mundo pode se acabar. Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo. Eu tenho pena de morrer, deixar o mundo. Quando eu morrer, o mundo pode se acabar. Viva São João! Viva! Viva Santo Antônio! Viva! Viva São Pedro! Viva! Viva os atiradores! Viva! Viva o dono da casa! Viva! Viva a dona da casa! Viva! Não estava nesse meio não. Quando pegou a mazuca, eu não estava tocando sofrendo mais não. Parei já deu uns 20 anos já, quase. Né? Mas eu atirava não, eu acompanhava os atiradores e era o dono da noite todinha de cantar mais os atiradores. Os atiradores é quem? É quem puxava? É quem puxa? Não, quem puxava era eu. E eles acompanhavam, né? Agora, bem entendido, tinha 4 bateristas que ajudavam eu, né? Cantar. Esse ainda tem 2, tá aí em São Baquim. Já tá velho demais. É o Lício Francisco. É um velhinho lá, né? E o outro é chamado de né? Esse era meu baterista. E nós saía de casa na véspera de São João, chegava no dia 1h10.
E aí eu não tinha chegado ainda. Estava aí na casa de um primo meu, fazendo a casa dele ainda, para chegar em casa. Passava a noite e um dia, uma hora dessa ia chegando em casa. Minha gente, me ajude que eu não quero mais cantar. Eu comi arroz de leite e pigarro quer me matar. Com seus cabelos crespos na porta de uma fábrica onde dizia: não há vaga, não insista. Morreu, morreu fulano de tal. Morreu. Na porta de uma fábrica onde dizia: é preciso ter boa aparência. Boa aparência. Você tem boa aparência? Boa aparência. Eu tenho boa aparência? Quem define o que é boa aparência? Você tem boa aparência? O que é ter boa aparência? Morreu, morreu fulano de tal. Eu me vejo, assim, um novo mundo, né? Uma nova vida, né? Um objetivo de ter um trabalho, né? Do socialismo, né? As dificuldades que a gente não sabia. Eu não sabia que existiam essas pessoas. Na verdade, essas pessoas viram assim, à margem da sociedade. E foi assim, uma descoberta, né? Uma coisa assim, muito legal, né? Que a gente só escuta assim, nos livros, né? E quando você vem, que conhece, que pesquisa, aí já é outra história. Você dá mais valor à vida quilombolas. Eu costumo sempre dizer que a comunidade, essa comunidade, ela acabava tendo um conhecimento mais em outros lugares, por exemplo, em outros estados, do que no próprio quilombo, do que no próprio município, né? Por conta de que só tinha o nome quilombo, mas que quilombo? O quê? E a partir daí passou uma dúvida na cabeça das pessoas. Quilombola, por que quilombola? O que é isso? Né? E a partir daí a gente passou a ter uma visão diferente. Né? Onde a partir daí a gente, através do quilombo, através do reconhecimento, a gente já conseguiu projeto de casas populares, a gente já conseguiu projeto de adutoras, né? A gente consegue, através ter mais facilidade ao crédito. Por quê? Porque, por exemplo, a comunidade ela se beneficia muito do Pronaf-B, que hoje está o Agroamigo. E aí, através do ANDAP quilombola, a gente já tem uma facilidade maior, né? Então, assim, passou a ter uma visão diferente, com os olhares, tem olhares diferentes com as pessoas lá de fora, com relação ao próprio governo. A gente também melhorou bastante com relação à cultura. Por que eu acho que mudou? Porque a gente passou a ser reconhecido municipalmente, eu falo, né? Porque Águas Belas, a própria Águas Belas não sabia que existia uma comunidade quilombola aqui. E aí, a partir principalmente do samba de coco também, a gente começou, poxa, cultura, vamos fazer valer a cultura da nossa comunidade. E aí, a partir daí também, a gente passou a ter um reconhecimento pelo município. Ficou maravilhosa. Eu também gostei porque ela mostrava a realidade do que aconteceu no passado, porque eles foram escravizados mesmo. E mostraram a cultura do samba de coco, que era quando eles faziam a casa, que a casa de barro, eles iam apilar o barro dançando o samba de coco.
grande, porque nós aprendemos muito da dança afro e de outros ritmos também, do teatro, que a gente aqui não tinha conhecimento. E vai nos ajudar muito com o nosso grupo de coco, que nós vamos tentar dar continuidade ao que nós aprendemos para, junto com a comunidade, se apresentar em outras comunidades quilombolas. Muito proveitoso a vinda de vocês aqui. Foi uma coisa que deixou mais claro para a gente, né? O modo que vocês ensinaram foi bastante, que ela falou, foi de aprendizado. A gente não se identificava muito com essas danças afro. A gente era mais baseado no samba de coco, mas agora a gente viu que a dança afro é bastante interessante. Um sopro de liberdade atravessa, passa à minha frente, purificando-me, fazendo-me entender o verdadeiro sentido da vida. A corrida busca encontrar a liberdade. Anos passam e esse encontro não acontece. Ah! Liberdade é ser vivida, exprimindo desejos, desafios, vida, presa, a criação dos homens marionetes, emaranhados em cordões, escravos de sua própria teia, algemas de um desenvolvimento paralisante. Liberdade, olhando para frente, sem ter medo do próximo passo, com convicção e segurança. Basta! O espetáculo Mercadores de Liberdade, ele trata de uma questão do surgimento do negro, isso na concepção africana, até os dias atuais, como estão a população negra, no caso no Brasil. Como o espetáculo trata-se disso, tem muita gente ainda que ainda sofre discriminação, ainda sofre preconceito racial. A gente resolveu escrever esse projeto de circulação, levar mais gás, mais energias para as pessoas estarem lutando pelos seus direitos, estar mostrando para quem não conhece seus direitos. Aí a gente resolveu circular com essa peça, com o apoio da Funarte, no caso, e levando a reflexão. O principal objetivo é esse, ser mensageiro dessa reflexão, para dar mais ânimo para essas pessoas continuarem lutando, se fortalecendo, conhecendo seus direitos. É um povo que, de certa forma, ainda não tem a liberdade, porque a gente ainda vive um pouco a escravatura do passado, que hoje na minha comunidade nós temos 102 famílias. Essas famílias, poucas têm renda própria, são as pessoas aposentadas, e os outros trabalham por dono de roça. Cesta básica, os que têm o emprego vai lá e compra, os que não têm dependem da ajuda do pai, da mãe que são aposentados. E eu venho nessa luta há 10 anos. Desde 2005, essa comunidade é reconhecida como uma comunidade quilombola, né? Comunidade Borda do Lago. E aqui a gente formou nossa família, nossas moradias, e a gente vive até hoje. O pessoal reivindica muito, a gente não tem um poço d'água, a gente não tem assistência. Agora, depois de 4 meses de luta, eu consegui um ônibus do Mutirão da Saúde, que vem 2 vezes no mês, aí faz todo o atendimento de saúde, na parte de saúde. Em relação a cestas, em relação a outros benefícios, a gente ainda não somos beneficiados, só no Bolsa Família. Depois de mandar um dossiê e o município, quando descobriu a gente, né, disse, não, nós vamos fazer um dossiê e vamos mudar essa situação de vocês. Aí tem também a renda da Bolsa Família. Muita gente não quer, tem vergonha de se identificar como quilombola, mas eu não. Graças a Deus eu me identifico como quilombola. E aqui a dificuldade da gente é precária, assim, por um lado. A Xerça ajuda nas partes que acaba quem é o povo reassentado. Mas esse programa de governos sociais
Aqui nós só tem direito ao benefício mesmo, Bolsa Família, mas cisterna, feira, essas coisas aqui até agora nós não recebemos nada disso. Água para matar a sede de seres vivos. O ar para tirar todas as maldades da terra. O fogo para aquecer tudo o que há na terra. Guerreiros que surgem na presença de seus inimigos com a graça de bailarinos. Ero baba mi choro, Eroni baba conjade. Ero baba mi choro, Eroni baba conjade. Aire, aire baba. Ero baba mi choro, Eroni baba conjade. Ero baba mi choro, Eroni baba conjade. Hoje em dia ainda continua tipo atual, muito atual. Hoje em dia a gente vê que não mudou praticamente nada, né? Continua as mesmas dificuldades para se trabalhar, toda essa questão negra. Então o que me alegra mais é porque é muito amplo trabalhar, né? Nossa cultura, os nossos ancestrais, a nossa história, né? E trazendo para a realidade. É uma vivência única, né? Porque cada quilombo tem as suas coisas, seus costumes, são diferentes, são até surpreendentes o modo deles fazer as coisas dentro do quilombo. Aí é muito bom o conhecimento de dentro e o que a gente leva depois, o que a gente tenta trazer para eles também, passando o que a gente faz, que fala sobre a cultura negra, sobre as coisas em si. O marco é a escola, né? A partir daí a gente começou a pesquisar nossa história, a nos reconhecer, a nos identificar enquanto quilombolas e a perceber o quanto a gente tinha sido negado o direito para a gente, né? Então quando você se reconhece, né? Você sabe quem você é, de onde você veio, tá no século XX, né? Final do século XX, você tem sido negado uma série de questões, né? De políticas, né, da sua própria história, né, do seu ser quilombola. Então, a escola deu essa possibilidade para a gente, a partir daí, nos organizar, né, e buscar o que a gente não tinha, né. E depois veio a associação, né, a Associação Quilombola de Conservação das Crioulas, que foi criada no ano 2000, né, que é o marco da luta pelo território. Então tudo isso veio fortalecer, né, essa luta, né, essa identidade do desenvolvimento de Conceição, né? Inclusive a missão da escola tem a ver com a missão da associação, que é fortalecer a comunidade, né, lutando pela questão da identidade étnica e cultural do povo desse quilombo, né? Tamanha África, ventre fértil do mundo, berço da humanidade. África? Berço da humanidade? Sim! Por que não? África! Berço da humanidade! Início e princípio de nossa ancestralidade! Pensando bem, isso tem razão. Ela concordou comigo. É preciso que todos saibam que, de qualquer maneira, grande parte da cultura brasileira advém e reside no episódio da história da humanidade, onde negros e negras vieram aos milhares, trazidos do continente africano. Negro que canta, negro que chora, ânsia que vai é ânsia da terra, negro que espera um dia melhor. Trabalha negro, negro que canta, negro que chora.
de estudiosos que veio lá da Universidade Federal de Pernambuco. Eles fizeram um estudo aqui e esse estudo detectou que a comunidade era remanescente de quilombo. Então essa pesquisa que eles fizeram foi enviada como relatório lá para a Fundação Cultural Palmares. E aí eles viram, né, constataram que era e veio o reconhecimento através dessa pesquisa. 90% já se auto-identificam, né, com a sua origem, e 10% ainda não, ainda está em processo, porque na verdade para nós essa questão de falar em quilombola ainda é novo, né? Então a gente está passo a passo começando a se adaptar ao nome, conhecendo a história, mas que a comunidade já tem essa configuração de que faz parte dessa negritude e que essa herança nos reflete a africanidade. Baba Saure, Oberi